Antes de mais nada, eu queria dar uma pequena apresentaçãozinha do que é o nosso grupo. O nosso grupo é o grupo de design gráfico e é composto por Anthony, Henrique de Oliveira e Matheus Amorim. E basicamente o que a gente vai falar aí, como o nome do grupo já diz, vai falar sobre design gráfico, mas a área de design abrange muitas outras áreas, né? No meio do caminho aí. Então a gente tem design de moda, design de produtos, design de serviços, design digital, mas o foco principal aqui é a gente tá falando um pouquinho sobre, dando uma introdução sobre a área de design gráfico. Então, o que é que o design gráfico vai fazer? O que é que ele, basicamente, o que ele faz? O que muita gente pensa é que design gráfico trabalha só na área de arte e produção de imagens, e muito pelo contrário, ele está muito mais relacionado a um resolvedor, um solucionador de problemas, do que somente um artista online, né? Então, basicamente, o que é que um design gráfico está meio que responsável por fazer? Ele vai receber um problema, algum empecilho que ele vai ter que resolver, e ele vai desenvolver um projeto em cima disso para poder ter que validar esse projeto depois. Então, basicamente, um design gráfico ele vem desenhando imagens, desenvolvendo layouts para aplicações e desenvolvimento web, mas ele é basicamente de uma forma geral, um resolvedor de problemas. Então, a gente vê design gráficos por aí trabalhando para grandes empresas e também vê design gráfico trabalhando como freelancer. Então ele pode ser também um autônomo, já que ele tem essa disponibilidade de estar trabalhando pela internet, ele consegue estar pegando trabalhos e projetos online. Então basicamente é isso. A gente vai apresentar aí também as três ferramentas que a gente selecionou inicialmente para poder desenvolver os nossos projetos nessa área de design gráfico. E vai mostrar também um pouquinho para vocês aí uma atividade simples nessa área também. Falando um pouquinho aqui das três ferramentas que a gente escolheu. A primeira ferramenta, que é a ferramenta dita como difícil de utilizar, é o OpenGL, que na verdade ela é uma API de utilização para computação gráfica, e com ela você consegue estar desenvolvendo modelos 3D em 2D, e seja para jogo, para animação, como está passando aí na tela. E ela basicamente foi produzida com o intuito de ser utilizada pelas linguagens C e C++, mas dá para utilizar diversas outras linguagens com o mesmo nível de eficiência. A nossa outra ferramenta que a gente utilizou, que é, vamos dizer assim, a ferramenta estranha, que a gente disse, é o Processing. Ela é uma ferramenta que a gente botou ela como estranha porque ela tem um dialeto, vamos dizer assim, de uma linguagem de programação que é Java. Então, a sintaxe que a gente utiliza para poder programar no Processing, na IDE, ela é muito parecida com a de Java, mas ela adiciona alguns recursos de personalização gráfica. Então você consegue estar programando dentro da ideia de Processing na teoria em Java, só que com alguns recursos de processamento gráfico e interação gráfica a mais. A outra ferramenta, que foi a ferramenta fácil, vamos dizer assim, que a gente escolheu, é o P5JS, que na verdade ela é uma biblioteca de JavaScript e ela foi criada para ser mais amigável à codificação para esses artistas online. Então, basicamente os designers vão utilizar essa biblioteca por ela ser mais amigável a, a justamente fazer tutorial e a parte de educação. Então, é uma ferramenta bem fácil de utilizar, bem fácil de entender, e ela usa como linguagem JavaScript, já que é uma biblioteca de JavaScript, né? Você consegue estar utilizando aí também o preview nela. Ela também tem um próprio editor online, como está passando na tela aí agora, mas a gente vai passar uma atividadezinha em P5 para vocês, só que a gente vai utilizar o Visual Code para poder, com a extensão do P5, para poder rodar essa atividade aí. Pronto, seguindo aqui com a parte do código, a gente basicamente vai ter que instalar a extensão aqui do P5 dentro do Visual Studio Code. Você vem aqui em extensões na esquerda, clica, vem P5.VS Code. Aí essa extensão aqui, você clica nela,
Aqui o meu já está instalado, mas vai ter um botãozinho de instalar aqui, você instala e é rapidinho. Aí basicamente quando você for criar um arquivo do tipo P5, ele já vai criar isso aqui, e o que você vai ter que alterar aqui dentro é o sketch. E aí dentro do sketch, a gente já fez um exemplo aqui, para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona essa parte gráfica. Mas é basicamente um pouco de JavaScript com essa integração com a parte gráfica do P5. E aí, dentro da função setup, que é aquela função padrão que a gente usa dentro do processing, a gente tem que utilizar a inicialização da tela. Esse angle mode degrees a gente utilizou justamente para poder utilizar os ângulos em graus. E esse rect mode é justamente para conseguir colocar no centro é, de cada atributo, de cada formato. Por exemplo, no centro do triângulo a gente vai utilizar ele como um centro. No centro do retângulo, centro do círculo. E aí vai. E aí dentro do draw, que é o que vai se repetir, a gente inicializa o nosso background, é, especifica o preenchimento, que aqui no caso está vazio, vai ser sem preenchimento as nossas formas. A gente vai trabalhar com formas aqui. A linha das nossas formas, que aqui a gente colocou uma cor, mas futuramente a gente vai alterar. E a gente transloca, a gente vai transladar o nosso centro para o centro da nossa tela, que no caso seria a metade da largura e a metade da altura, né? É diferentemente desse centro aqui, que é o centro do nosso objeto que a gente vai estar trabalhando. Então a gente transloca aqui. E aqui a gente inicializou um for, que esse for aqui dá para brincar também com essa variável, que é justamente para criar a animação de vários objetos. Então vai ser vários círculos, vários retângulos, vários triângulos, e aí do jeito que vocês quiserem fazer aí. Basicamente a gente inicializa um push and pop, que é para poder fazer as alterações aqui sem estar alterando a parte inicial do draw. E a gente começa um push and pop. A gente faz uma rotação, que a gente colocou essa funçãozinha aqui. Essa funçãozinha também pode variar, pode utilizar aqui com cosseno. A variação do i pode ter uma multiplicação aqui também, multiplicar por 3. E aí vai. Uma rotação. A gente inicializa essas variáveis aqui, que são as variáveis de cores, que a gente nomeou de RGB, para justamente mudar a cor da linha. A cor da linha inicialmente estava 255, a gente mudou aqui para RGB. E aí a gente criou um retângulo, com as especificações do retângulo. Rotacionou de novo com outro tipo de rotação. No caso aqui a gente fez por cosseno e somou. E aqui a gente fez por seno e diminuiu. Essa função frame count é basicamente a função que existe dentro do P5. E a gente consegue estar alterando justamente a rotação com ela. Inicializou um triângulo com essas coordenadas aqui e finalizou o push com o pop. E aí basicamente o que a gente teve de resultado foi isso aqui. É uma animação feita com um retângulo, vários retângulos sendo inicializados, mais precisamente 75 retângulos e 75 triângulos, que é justamente a quantidade do nosso laço de repetição lá, né? Então, basicamente, o que a gente quer que vocês façam é o seguinte: vocês instalem a extensão e alterem esse código para justamente conseguir duas formas que duas formas fiquem uma dentro da outra. No caso aqui a gente tem um quadrado e um triângulo. Mas se vocês forem nas referências do P5, vocês vão ver que tem linha, tem ponto, tem círculo, tem elipse. E aí tem vários outros. Tem um quadrado mesmo, além do retângulo tem um quadrado. Tem várias outras formas que vocês conseguem estar inicializando. E aí o objetivo de vocês é basicamente o seguinte: é alterar esse código aqui para mudar o background, a cor. No caso aqui a cor da gente. No caso aqui a cor da gente tá uma cor preta. Mudar o background e mudar as formas que estão girando aqui. No caso a gente tem um retângulo e um triângulo, vocês podem mudar para a forma que vocês quiserem, achar mais conveniente aí. As referências do P5 são essas daqui, ó. Se você pesquisar no Google P5JS, vai ter a abinha dele, vai ter a aba de referências, que é esse link aqui. E aí você consegue estar vendo aqui as referências dele, e aqui dentro tem as formas primitivas em 2D e em 3D. A gente utilizou 2D, mas vocês podem estar utilizando também o modelo 3D para poder fazer essa rotação aí. Então é basicamente isso.